Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar as características das respostas transitórias. Vamos iniciar estudando as características da resposta transitória para um modelo de uma planta de primeira ordem. Bom, em muitos casos práticos, as características de desempenho desejado de um sistema de controle são especificadas em termos de grandeza no domínio do tempo. Com certa frequência, as características de desempenho de um sistema de controle são especificadas em termos de resposta transitória a uma entrada em degrau unitário, já que se trata de entrada suficientemente brusca e gerada com facilidade. Quando a resposta a uma entrada em degrau é conhecida, é possível calcular matematicamente a resposta a qualquer tipo de sinal de entrada. Neste sentido, a resposta transitória de um sistema a uma entrada em degrau unitário depende das condições iniciais. Na comparação entre as respostas transitórias de vários sistemas, é uma prática comum, com certa conveniência, utilizar uma condição inicial padrão, que é a do sistema inicialmente em repouso, com o valor da variável de saída e todas as suas derivadas em função do tempo iguais a zero. Então, pessoal, com essa breve explanação, nós vamos começar a estudar as características da resposta transitória para o modelo de primeira ordem que será apresentado nessa aula. Para isso, vamos considerar um modelo dado por G de S igual a A dividido por TS mais 1, onde esse A é o nosso ganho estático e esse T ao lado S significa constante de tempo do sistema. Então, quando eu aplicar um degrau neste modelo, eu obtenho uma resposta no tempo dado exatamente por y de t igual a A vezes 1 menos elevado a menos t sobre t maiúsculo, que é a constante de tempo do meu sistema. Então, com isso, eu posso perceber o seguinte gráfico. Neste gráfico, eu tenho aqui identificado duas variáveis. A primeira variável é a variável chamada de constante de tempo de subida. E a segunda variável é chamada de constante de tempo de acomodação, que é o nosso foco hoje para o modelo de uma planta de primeira ordem. Então, o que nós chamamos de tempo de subida, na verdade, é o seguinte: é a constante de tempo necessário para a resposta passar de 10 a 90% da resposta final. Então, se nós olharmos o gráfico, observe que a constante de tempo de subida é exatamente esse intervalo que está aqui. Ou seja, vamos imaginar que eu considere T1 aplicado em 10%, 0,1. T2 aplicado em 90%. Então, quando eu fizer esta subtração T2 menos T1, eu vou ter exatamente a constante de tempo de subida, que é apresentado aqui. Então, para encontrarmos uma relação entre a constante de tempo de subida e a constante de tempo do sistema, vamos usar a resposta no domínio do tempo, y de t igual a que multiplica 1 menos elevado a menos t sobre tal. Então, substituindo no tempo da resposta, T1, eu obtenho essa equação A igual vezes, parênteses, vezes 1 menos elevado a menos T1 sobre T. Então, em 10%, eu tenho 0,1A, que é igual a 1 vezes, parênteses, 1 menos elevado a menos T1 sobre T. Fazendo o manuseio algébrico, nós encontramos uma equação que é igual a 0,9 igual a E elevado a menos T1 sobre T2. Fazendo a mesma aplicação para o tempo T2, eu obtenho, após manuseio algébrico, a equação 0,1 igual a E elevado a menos T2 sobre T. Então, observe que eu tenho duas equações.
uma equação para 10%, que é exatamente esta, elevado a T1 menos T1 sobre T igual a 0,9, e para 90% elevado a menos T2 sobre T, que é igual a 0,1. Nesse caso, para resolver a equação, nós vamos dividi-las. E dividindo, eu obtenho exatamente isso, elevado a T2 menos T1 sobre T, que é igual a 9. Mas eu percebo que T2 menos T1 é exatamente a constante de tempo de subida, que eu vou substituir no numerador. Então, a minha equação passa a ser elevada a constante de tempo de subida, dividido pela constante de tempo do sistema, que é igual a 9. Como essa equação é uma equação exponencial, eu vou resolvê-la aplicando o logaritmo natural. Aplicando o logaritmo natural na equação, eu tenho o logaritmo natural de elevado a TR dividido por T, que é igual ao logaritmo natural de 9. Fazendo novamente o manuseio matemático, eu encontro que TR é exatamente igual a T dividido por T vezes logaritmo natural de 9. Né? Então, eu vou na calculadora e encontro que logaritmo natural de 9 é igual a 2,19 aproximadamente, que eu posso muito bem transformá-lo para 2,2. Né? Então, nesse sentido, eu começo a obter a seguinte equação. Olha, a equação T de R sendo igual a 2,2T, que é exatamente uma equação matemática que relaciona o tempo de subir, que relaciona a constante de tempo do sistema com a constante de tempo de subida. A segunda variável é exatamente a constante de tempo de acomodação. Então, a constante de tempo de acomodação é o instante em que a resposta entra na faixa de 2% em torno do valor final e nela permanece. Né? Para mostrar isso, eu fiz algumas observações. Primeiro, eu apliquei na resposta do domínio do tempo, a constante de tempo do meu sistema, T, e obtive, fazendo as contas, 0,63. Aumentei 2 vezes a constante de tempo do meu sistema e obtive, ao substituir na resposta, 0,86. Né? Então, veja que aí, olha, eu obtenho exatamente 0,86%. Ok? E para tempo igual a 3, eu obtenho 0,95%. Para o tempo 4 vezes a constante de tempo do sistema, eu obtenho 0,98, que é exatamente o valor desejado. Então, observe que a partir de 98%, o meu sistema passa a ter um tempo de acomodação dentro da faixa de 2%. Portanto, significa que a constante de tempo de acomodação, na verdade, é 4 que multiplica a constante de tempo do sistema. Se essa planta tiver a sua forma G de S igual a 1 sobre S mais A, né, então eu posso dizer o seguinte, reescrever na forma canônica, tiro em evidência o A, né, isso fica 1 sobre A, vezes 1 sobre A, S mais 1. Então, a constante de tempo do sistema pode ser 1 sobre S, que substituindo no lugar do T, eu posso ter a constante de tempo de acomodação sendo 4 dividido por A. Então, para facilitar o nosso entendimento, para termos um bom entendimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 exemplos, né, para verificar essas 2 afirmações. Então, primeiro, observe que aqui eu tenho exatamente, olha, uma planta de primeira ordem, dada por G de S igual a 3 sobre, dividido por 2S mais T. Percebo que essa planta já está na forma canônica e, portanto, eu posso muito bem retirar a constante de tempo do meu sistema, que é exatamente 2 segundos. Então, a constante de tempo de subida vai ser 2,2 vezes a constante de tempo do sistema, que multiplicando eu tenho 4,4 segundos. No caso da constante de tempo de acomodação, eu tenho 4 vezes a constante de tempo do sistema.
multiplicando 4 vezes 2,2, o tempo de acomodação, a constante de tempo de acomodação do sistema é 8,8 segundos. Né? Então aqui eu mostro exatamente o gráfico aonde eu tenho o meu ganho estático sendo 3 e o tempo, a constante de tempo de subida do meu sistema é 4,4 segundos. O meu sistema tem uma constante de tempo de acomodação de 8,8 segundos. Isso significa o seguinte, que a partir de 8,8 o meu sistema entra em regime permanente. Tá? Ou seja, eu começo a ter um sistema dentro da faixa de 2%. No caso do exemplo 2, eu tenho um modelo dado por 3 dividido por 2S mais 3. Observe que esse sistema não está na forma canônica. E eu quero determinar a constante de tempo de subida e a constante de tempo de acomodação da resposta que foi aplicada a um degrau unitário. Então, primeiro eu preciso prepará-lo. Para eu prepará-lo, eu tiro em evidência o 3. Então, fica 3 em evidência, 2 dividido por 3, S mais 1. Simplifico 3 com 3, passo a ter a forma padrão. 1 dividido por 2 sobre 3S mais 1. Então, percebam que aí eu tenho que a constante de tempo do meu sistema é 2/3. Então, eu posso muito bem obter a constante de tempo de subida, que é 2,2 vezes a constante de tempo do sistema. Ou seja, 2,2 vezes 2 dividido por 3, que é exatamente aproximadamente 1,47 segundo. Para o tempo de acomodação, eu tenho a constante de tempo de acomodação, 4 vezes a constante de tempo do meu sistema, né, que na verdade é 4 vezes 2/3, que nos dá 2,7 segundos. Aqui eu mostro o gráfico, novamente, né, para identificar que exatamente o meu sistema ele tem uma constante de tempo de subida de 1,47 segundos e uma constante de tempo de acomodação de 2,7 segundos. Né? Então, com esses dois exemplos, pessoal, nós conseguimos identificar duas características importantes para a resposta para uma planta de primeira ordem, que foi a constante de tempo de subida e a constante de tempo de acomodação. Essas duas variáveis serão muito importantes porque elas servirão futuramente para que nós podemos ter como critério para poder projetar um controle para uma planta de primeira ordem. Então, e aqui nós terminamos nossa aula. Na próxima aula nós vamos avaliar as características da resposta transitória para as plantas de segunda ordem. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo encontro.